conseguindo me ouvir bem? Eu já compartilhei a tela aqui com vocês, vocês estão conseguindo visualizar também? Sim, professora. Sim, tranquilo. Vamos dar início, então. Hoje eu separei aqui para a gente 3 temas para a gente debater, tá? Para a gente apresentar durante essa aula. Eu quero concluir pelo menos os 2 primeiros, que é quanto à classificação das cirurgias e os tempos cirúrgicos, tá? Se der tempo, a gente conclui tudo, mas, de qualquer forma, a gente tem uma outra aula na quinta, tá? Então, dá para esse último tema, o último tema ficar para quinta-feira, tá? Mas vamos ver no decorrer da aula. Se ficar muito cansativo, aí fica para quinta-feira, tá? Hoje a gente vai falar, primeiramente, sobre a classificação das cirurgias. Um minutinho. As cirurgias, elas podem ser classificadas com 4 tipos, tá? Elas podem ser classificadas de acordo com a sua finalidade, de acordo com a urgência. A gente já viu na aula passada que algumas cirurgias podem ser eletivas, né? Que a gente tem um agendamento com antecedência dessas cirurgias, mas também, quanto à urgência, ela pode ser classificada em urgência e emergência. Então, a gente vai ver cada uma delas durante a aula de hoje, tá? Então, quanto à finalidade, a classificação das cirurgias por potencial de contaminação, se uma cirurgia é contaminada, se ela não é, tá? E cirurgias por porte, se ela é de grande porte, médio porte, pequeno porte, tá? Então, essas são as classificações das cirurgias, tá? E são classificadas de acordo com a finalidade, com a urgência, potencial de contaminação e o porte dela. A classificação das cirurgias quanto à finalidade. Qual que é a finalidade da cirurgia, tá? Então, ela pode ser classificada dessa forma. Qual é a finalidade da cirurgia? E aí a gente tem os tipos, tá? A cirurgia, ela pode ser classificada com a finalidade de curar, curativa. Ela pode ser também classificada como paliativa, cirurgia diagnóstica, reparadora e reconstrutora, tá? Então, são essas as classificações de acordo com a finalidade da cirurgia, para que ela serve, tá? Então, vamos dar início aqui. Primeiramente, nós vamos falar sobre a cirurgia, né, classificação quanto à sua finalidade curativa, tá? Como o nome já diz, o objetivo, a meta, é a cura do paciente, tá? Tem como meta a cura, ou seja, acabar com a causa da doença, melhorando a condição de saúde do paciente. Então, essa é a cirurgia curativa, tá? A finalidade dela, deixa eu aceitar aqui. A finalidade desse tipo de cirurgia é curar o paciente, tá? Aqui, peraí só um minutinho. Quais são os exemplos, né, que eu poderia dar para vocês de cirurgias que têm a finalidade curativa, tá? Um exemplo aqui são a apendicectomia e a retirada de tumores, tá? O que é a apendicectomia? A apendicectomia é a cirurgia para a retirada do apêndice, tá? Que pode inflamar, vindo causar danos no paciente. Eu não sei se vocês já viram falar dessa cirurgia, mas algumas pessoas, né, podem sofrer com a inflamação do apêndice e este pode vir romper, tá? Então, é feito, antes que ele se rompa, a apendicectomia, que é a retirada do apêndice. E esse tipo de cirurgia, ela é considerada curativa,
Porque assim que você retira o apêndice que está inflamado, a pessoa melhora, você obtém a cura do paciente. Então, ela é uma cirurgia curativa. E também é de retirada de tumores, né? Em casos de câncer, tá? Então, você retira o tumor, né? As retiradas de tumores também têm a finalidade curativa, de curar o paciente, de acabar com a doença, tá? Então, aqui, ó, na apendicectomia, o apêndice, tá? Que é localizado no intestino, tá? É retirado após sofrer uma inflamação, né? Chamada apendicite. E aí, quando você retira o apêndice através da apendicectomia, que é a cirurgia de retirada, né, desse apêndice, você tem a cura, tá? Também pode ser feita a retirada de tumores, que pode indicar tanto para células cancerosas, quanto para impedir que massas inicialmente benignas evoluam para o câncer, tá? E também pode ser, esse tipo de cirurgia pode ser empregada com essa finalidade de curativa, tá? Então, quando você tem também um tumor que é benigno, então você faz a cirurgia para que esse tumor não evolua para algo maligno, tá? Um câncer maligno. Então, a gente tem esse tipo de cirurgia, classificação de acordo com a finalidade. E essa aqui é a primeira, que é a curativa, tá? A próxima é a cirurgia paliativa. Ela é diferente da curativa, tá? Na paliativa, o objetivo é paliar os sintomas. Aqui, na cirurgia paliativa, você não tem a cura do paciente, você só vai paliar, tá? A dor, algo que ele esteja sentindo, você já não tem mais essa possibilidade de cura, tá? Então, ela é realizada quando não há mais a possibilidade de cura através da operação. No entanto, ela vai ajudar o doente a ter uma melhor qualidade de vida, ou aumentar a sua sobrevida, tá? Aqui, como exemplo, trago a gastrostomia, tá? Alguns pacientes, eles não podem, né, por algum motivo, até mesmo um câncer, não conseguem mais se alimentar, tá? E aí, quando você não tem essa possibilidade de cura desse paciente, é feita a gastrostomia, tá? Que é uma incisão cirúrgica no estômago, onde é colocada uma sonda por onde esse paciente vai se alimentar. Então, a gastrostomia é considerada uma cirurgia paliativa. Você não tem o objetivo de curar o paciente, tá? Você tem o objetivo de melhorar, né, a qualidade de vida desse paciente, aumentar a sobrevida, tá? Porque a partir do momento que ele consegue comer, tá? Nesse caso, ele tem um aumento da sobrevida, tá? Então, esse tipo de cirurgia, que é a paliativa, você não tem o objetivo de curar o paciente, mas sim possibilitar uma melhora na qualidade de vida dele, tá? Então, a ideia é preservar o paciente nas melhores condições possíveis, até que haja uma terapia mais adequada. Então, outro exemplo é a gastrostomia, procedimento em que a sonda é inserida para viabilizar o acesso ao estômago e a digestão de pessoas que são incapacitadas, que não conseguem deglutir por algum motivo, por um câncer, por exemplo, tá? Então, essa é a cirurgia paliativa. Um outro tipo de cirurgia que é classificado de acordo com a finalidade dela são as cirurgias que têm a finalidade diagnóstica, tá? Elas são feitas para que se tenha um diagnóstico de uma doença do paciente, tá? Então, vamos aqui. Cirurgia diagnóstica, como o nome sugere, envolve uma ou mais incisões para coletar imagens ou material
biológico que apoie no diagnóstico de uma doença. A cirurgia diagnóstica é quando você não tem esse diagnóstico. Então, você vai fazer uma cirurgia, como é no caso, por exemplo, da biópsia, onde você faz uma cirurgia para coletar o material. E a partir da coleta desse material, você faz a biópsia. Tá? Então, é um tipo de cirurgia para diagnóstico, tá? Para coleta de algum material, para se fazer a biópsia, cirurgia diagnóstica. Essa é a finalidade dela, na qual é extraída, na biópsia, é extraída uma pequena parte de órgãos e tecidos para afastar ou confirmar uma suspeita clínica, tá? Suspeita de alguma patologia, de alguma doença, tá? Então, um outro tipo de cirurgia diagnóstica é a chamada laparotomia exploratória, tá? O que é essa laparotomia exploratória? É um tipo de cirurgia onde o médico, por exemplo, ele não sabe aonde que está a doença, onde que está o problema. Então, ele faz, né, uma incisão abdominal, exemplo. Se ele não sabe onde é no abdômen, ele faz uma incisão e ele vai explorar, ele vai procurar aonde que está o tecido que está sangrando, entendeu? Então, por isso é chamada laparotomia exploratória, porque ele vai fazer um corte e vai explorar, vai procurar aonde é que está, né, o órgão, o tecido que está prejudicado. Então, na laparotomia exploratória, conduzida aqui por meio de incisão abdominal, para facilitar a visualização de órgãos dessa parte do corpo, tá? Então, por exemplo, o paciente está com uma dor, o médico não sabe onde que está esse problema, o processo infeccioso, então ele pode fazer a laparotomia exploratória. Esse tipo de cirurgia, ele não é curativo, né, e nem paliativa, ela tem como finalidade buscar um diagnóstico, tá? Então, por isso que é chamada cirurgia diagnóstica. Estão conseguindo entender, gente? Um outro tipo de cirurgia é a cirurgia reparadora, tá? O que é essa cirurgia reparadora? Em casos, né, de enxerto de pele em queimados, ou após uma lesão, que está entre as principais cirurgias reparadoras, que tem o propósito de reconstituição artificial de um tecido. Aqui é diferente das outras, né? Aqui o objetivo é fazer uma reparação nos tecidos, tá? O objetivo dele é essa, cirurgia reparadora. A enxertomia é a retirada, né, de tecido, de pele de uma outra região, e ela é colocada, essa pele, no local da lesão, chamada enxertomia, tá? Então, esse tipo de cirurgia, cirurgia de enxerto, onde você retira a pele de uma região e coloca em outra, é chamada de cirurgia reparadora, tá? Então, a pele de enxertomia, ela é retirada de lesões, de regiões como a parte interna da coxa, nádegas, região acima da clavícula, parte interna do braço ou parte posterior da orelha, tá? Ela pode ser feita, é feita em pacientes queimados, tá? Então, é feito esse tipo de cirurgia. Você retira o tecido de uma região, né, e coloca no local da lesão, tá? Principalmente quando você não é possível aproximar as bordas, tá? Então, é uma lesão extensa. Pode-se abrir mão, né? Pode-se realizar essa cirurgia reparadora, tá? A finalidade dela é essa. Um outro tipo de cirurgia, né, quanto à sua finalidade, é a cirurgia reconstrutora, cosmética ou plástica, tá? Um exemplo aqui que traz
é a manoplastia, tá? Feita em mulheres que passaram por um processo de câncer, né? Fez a retirada dos seios, e aí faz essa cirurgia reconstrutora para, né, devolver a aparência do corpo. Então, sua finalidade, a finalidade desse tipo de cirurgia é devolver ou modificar a aparência de uma parte do corpo, tá? Ela é diferente da cirurgia, peraí, gente, da cirurgia reparadora, tá? Porque na cirurgia reparadora, o objetivo é reconstruir um local onde você tem uma lesão, tá? A reconstrutora não, tá? É devolver ou modificar a aparência de uma parte do corpo. Nas cirurgias reconstrutoras, o procedimento é recomendado após a perca do tecido, como o que ocorre após a retirada de um tecido mamário, a mastectomia, tá? A mastectomia é retirada do tecido mamário para curar o câncer de mama. Nesses casos, o médico indica a manoplastia, que é a cirurgia que um ou ambos os seios voltem a ter o aspecto natural. A mastectomia é a retirada dos seios. A gente vai ter uma aula só sobre os termos cirúrgicos, tá? O que significa uma tomia, para vocês saberem. Porque é diferente. Quando a gente fala de retirada de algo, o termo utilizado é tomia, tá? Como aqui, ó. Então, a mastectomia é a retirada do tecido mamário. Agora, a plastia, tá? Quando usa esse termo plastia, é mais relacionado à reconstrução. Você vai reconstruir, fazer uma plástica no local, tá? Plastia. Então, existem as diferenças de termos. Já as operações cosméticas ou plásticas costumam ser buscadas por pessoas que querem mudar a aparência, alterando a forma do nariz, como a rinoplastia, que é um exemplo, tá? Então, as cosméticas e plásticas são essas, né, buscadas para mudar a aparência. As cirurgias também, aqui entra uma outra classificação. A gente viu a classificação de acordo com a finalidade das cirurgias. Agora a gente vai ver a classificação de acordo com a urgência da cirurgia, né? A gente já viu um pouquinho na aula passada o que é uma cirurgia eletiva, já falei para vocês. Mas aí agora a gente vai ver sobre esse tipo de classificação, tá? Então, as cirurgias também podem ser classificadas de acordo quanto à urgência da cirurgia, tá? Essa é uma das classificações mais eficazes para estabelecer uma ordem de prioridade entre os atendimentos. Ao utilizar a classificação por urgências cirúrgicas, as equipes dividem o paciente em 3 grupos, tá? Cirurgias eletivas, esses são os grupos, tá, gente? Cirurgias de urgência e quem vai fazer cirurgias de emergência, tá? Então, são esses 3 grupos, conforme a necessidade ou menos imediata da operação, tá? Então, a gente vai ver aqui qual é essa classificação. Por quê? Na eletiva, você consegue, o paciente, ele não é nenhuma urgência e nenhuma emergência. Então, você consegue agendar esse tipo de cirurgia, tá? Vou apagar aqui. Você consegue agendar uma cirurgia. Quando você consegue fazer esse agendamento, né? E aí você vai conseguir solicitar os exames do pré-operatório, que a gente vai ver mais para frente. Você tem esse tempo, é considerado uma cirurgia eletiva, tá? Você consegue agendar. Então, desta forma, os candidatos eles vão ser classificados, né? Se o procedimento ele é eletivo,
se ele é de urgência ou de emergência, tá? Então, essas são as classificações quanto à urgência da cirurgia. Tá? Na cirurgia eletiva, o tratamento cirúrgico pode aguardar pelo melhor momento, conforme indicação e avaliação médica. Então, nesse aqui, na cirurgia eletiva, o paciente pode esperar um tempo, ele não é nenhuma urgência e nenhuma emergência, tá? Então, você consegue fazer os exames no pré-operatório, tá? Exemplo aqui que trago. Então, ó, o adiamento dessas operações não vai oferecer riscos à vida do paciente ou agravo das patologias. Então, numa cirurgia eletiva, o paciente pode esperar, porque independente do tempo que levar, não vai trazer risco ao paciente. Agora, se trazer risco ao paciente, aí já não pode ser mais uma cirurgia eletiva, tá? Exemplos de cirurgias eletivas. Mamoplastia reparadora, tá? Então, é aquela que a gente viu, que é a reconstrução dos seios após uma mastectomia, né? Então, é uma cirurgia que é considerada eletiva. Pode aguardar para fazer essa cirurgia, não vai levar risco à vida do paciente, tá? É um exemplo também o tratamento para a hérnia abdominal. Esse tipo de cirurgia aqui, para o tratamento da hérnia, é chamada herniorrafia, tá? Não sei se vou trazer uma foto para vocês de que é uma hérnia, mas quando o intestino, querendo dizer assim, ele sai para fora. Então, ele forma ali uma hérnia abdominal. Então, também é uma cirurgia que é eletiva, tá? Chamada herniorrafia, tá? Para retirada, para o tratamento dessa hérnia. Então, ó, tratamento da hérnia, que se forma por causa da fraquezas ou orifícios na musculatura, tá? Então, pode formar essa hérnia, tá? Hérnia abdominal é um exemplo, mas pode também ter outros tipos de hérnia. Então, essas são as cirurgias eletivas, tá? Temos também, né, as cirurgias de urgência. O que é uma cirurgia de urgência? Esse tipo de cirurgia você pode adiar, tá? Elas não precisam ser feitas imediatamente, mas o adiamento não deve ultrapassar 24 ou 48 horas, tá? Então, ela não precisa ser feita de imediato, quando se trata de uma cirurgia de urgência. Mas esse período, né, de adiamento não deve ultrapassar 24 e 48 horas, tá? Não é mais uma cirurgia eletiva, ela já é uma cirurgia de urgência. Um exemplo é a retirada de cálculos renais ou pedras nos rins. Ou também a apendicectomia, tá? São tipos de operação de urgência. Elas podem esperar, não precisam ser feitas no exato momento, mas o período não pode ultrapassar 24 a 48 horas, tá? Aqui o médico vai avaliar, tá? E vai dizer se pode esperar ou se não pode, tá? Então, precisa-se da avaliação médica. Dependendo do procedimento, o paciente ele precisa ficar internado enquanto ele vai aguardar essa cirurgia, tá? Então, essa é a cirurgia de urgência, já é diferente da eletiva, tá? E a gente tem também a cirurgia de emergência. Então, são 3 classificações. Nas cirurgias de emergência, são cirurgias que trazem grave risco à vida do paciente. Então, aqui, o paciente ele não pode aguardar até 24 horas, né? Ele precisa da cirurgia imediata, tá? Aqui são enquadradas as situações críticas,
com o grave risco de vida do paciente e precisam de uma cirurgia imediata. A de urgência pode esperar de 24 a 48 horas. Agora, de uma emergência, não, tá? Então, quais são os tipos de cirurgia? Se o paciente ele tem um ferimento por arma de fogo, o paciente não pode ficar aguardando para fazer essa retirada, tá? Da bala. Então, ele é considerado uma cirurgia de emergência. Cirurgia onde o paciente ele tem uma grande queimadura também precisa ser feita de imediata, ou lesões que causem sangramento contínuo, tá? O paciente, por exemplo, que teve um trauma, estava andando de moto e caiu, quebrou a perna, quebrou o fêmur, por exemplo. Então, ele não é uma cirurgia que ele não pode esperar 48 horas, 24 horas, ele precisa ser operado de imediato para parar o sangramento, tá? Então, uma cirurgia de emergência tem que ser operado na hora, tá? Diferente da urgência, que pode esperar 24 a 48 horas. Conseguiram compreender? Existe também a classificação das cirurgias quanto potencial de contaminação, tá? Se essa cirurgia ela é contaminada, se ela é potencialmente contaminada, tá? Para qual que é o objetivo, né? O objetivo de empregar essa classificação é diminuir infecções em sítios cirúrgicos, tá? Aquelas que são adquiridas no hospital. A classificação por potencial de contaminação divide-se em 4 grupos, que vão ser diferenciadas quanto à localização, possibilidade de inflamação, presença de secreção e pus, e são fatores considerados para fazer a divisão de forma correta. Seu objetivo é aumentar os cuidados para reduzir a exposição do doente a patogênicos e infecciosos, tá? Então, aqui, quais são, né, a classificação quanto a esse potencial de contaminação? As cirurgias, elas podem ser classificadas, né, quanto potencial de contaminação, como limpas, vou botar outra cor aqui, limpas, potencialmente contaminadas, cirurgias contaminadas e cirurgias infectadas, tá? Então, são essas 4 classificações quanto potencial de contaminação, tá? Aqui vai depender, né, essa classificação do local onde é feita essa cirurgia, tá? Vai ter local onde você vai fazer a cirurgia do corpo humano que ele é contaminado. Então, é considerado uma cirurgia, né, que já é contaminada. Então, vai a localização, possibilidade de ter um processo de inflamação, a presença de secreções e pus, né, que são fatores, né, que são considerados na hora de fazer essa divisão, tá? Então, o que é uma cirurgia limpa? Em geral, são procedimentos eletivos em locais que não sinalizam qualquer inflamação. Então, são cirurgias que são feitas em locais que são considerados estéreis, né? E nesses locais não vão ter ali uma lesão, uma infecção, tá? Então, é uma cirurgia que não tem qualquer sinal de inflamação ou infecção, tá? Quais são além de estarem longe das estruturas, né, como o aparelho respiratório, digestivo, urinário e reprodutor. São consideradas cirurgias limpas, que não têm nenhum indício de inflamação, tá? Cirurgias plásticas e neurocirurgias se encaixam nesse grupo, tá? Cirurgias no cérebro, neurocirurgias se encaixam nesse grupo de cirurgias limpas. O que é uma cirurgia potencialmente contaminada, tá? Também são conduzidas em áreas livres de inflamação, tá? Então, também, quando a gente fala de uma cirurgia potencialmente contaminada,
são feitas em áreas que você não tem inflamação, porém requer incisões em estruturas, como o aparelho respiratório, digestivo, urinário e reprodutor, tá? Então, aqui, como cirurgia limpa, eu posso dar um exemplo para vocês também, uma cirurgia cardiovascular no coração, tá? Então, é uma cirurgia limpa. Não tem processo de infecção, processo infeccioso, tá? Uma cirurgia potencialmente contaminada também não tem inflamação, mas elas são feitas, né, em diferentes locais, como, por exemplo, no aparelho respiratório, no digestivo, urinário ou reprodutor, tá? Então, nesse tipo de cirurgia, você não tem indício de infecção, mas elas são feitas nesses locais que podem ser potencialmente contaminadas, tá? Então, é diferente da limpa. Exemplos aqui, uma gastrectomia, coloronginfagia, tipo de endoscopia, que avalia o trajeto da bile, são exemplos, tá? Cirurgias contaminadas. O que é uma cirurgia contaminada, tá? São feridas traumáticas ou com secreções, ou seja, são feridas traumáticas ou com secreção, que não sejam pus, se enquadram nesse grupo, formado pelas operações feitas em tecidos abertos, tá? Devido à exposição ao ambiente, esses locais estão certamente contaminados por bactérias ou por micro-organismos que provoquem inflamação. A remoção da parte ou totalidade do intestino grosso, como a colectomia, é um tipo de cirurgia contaminada. Então, aqui você já vai fazer em tecidos que são contaminados, tá? Feridas traumáticas também. Uma ferida que é contaminada é diferente de uma infectada, tá? Porque aqui você já tem um processo infeccioso, uma cirurgia infectada, tá? Então, um grupo que reúne operações de maior risco, tá? De contaminação, que é a infectada, pois houve um rompimento do tecido ou uma fratura exposta sem tratamento por mais de 4 horas, tá? Então, isso aqui também tem que levar em consideração. Se acontece um trauma, você tem uma estrutura, uma fratura, né, exposta, se essa fratura ficar por mais de 4 horas, né, sem o devido atendimento, já é considerada uma cirurgia infectada, tá? Perfuração intestinal ou entradas de corpo estranho também fazem parte de cirurgias infectadas, tá bom? Então, essas são as classificações de acordo com o potencial de contaminação, tá? Então, são esses tipos de classificações. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tempos cirúrgicos, tá? É importante a gente saber isso também. O processo cirúrgico, ele é dividido em 4 fases, tá? É importante que vocês saibam essas 4 fases do processo cirúrgico em si, tá? Então, os tempos cirúrgicos são fases distintas de uma operação cirúrgica, cada uma com objetivos específicos que contribuem para o sucesso do procedimento, tá? Quais são os tempos cirúrgicos básicos? A gente tem 4, tá? Então, o primeiro é a diérese. O segundo tempo, a gente fala em tempos, tá? O primeiro tempo é diérese, segundo tempo, hemostasia, terceiro tempo, exerese e quarto tempo é a síntese, tá? Então, às vezes, não vai vir falando sobre os nomes, vai falar só primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. E aí é necessário que você saiba quais são esses tempos cirúrgicos, que vão ajudar ali no processo cirúrgico, para que você, o técnico, saiba
qual que é o momento da cirurgia, tá? Então, qual que é o primeiro? O primeiro tempo é a diérese. A diérese é o ato de separar ou cortar os tecidos para acessar a área a ser operada, tá? Então, diérese, para mostrar para vocês aqui, vou ir para a imagem. Diérese é o primeiro tempo, tá? O que é a diérese? É o ato de cortar, dividir ou separar os tecidos, tá? Então, quando o médico pega o bisturi, separa, né, faz a incisão ali para iniciar a cirurgia, é o primeiro tempo. E esse tempo se chama diérese, tá? Então, é o ato de separar ou cortar os tecidos para acessar a área que vai ser operada. Ela pode ser mecânica, como elementos como bisturi, ou física, como o eletrocautério ou laser, tá? Eu ia deixar a foto para vocês aqui, eu acabei esquecendo do que é um eletrocautério, tá? Mas é Ai, gente, vou deixar uma foto para vocês depois, que é difícil explicar para vocês. Mas é um aparelhinho que o médico usa para separar os tecidos, tá? Do eletrocautério. Ele já vai cortando e vai cauterizando o local para que não tenha sangramento. O segundo, né, é a hemostasia. Segundo tempo, esse é o segundo tempo, que é o ato de parar o sangramento, tá? Esse aqui é um aparelhinho que se chama bisturi elétrico. Cadê? Bisturi elétrico. Não consigo. Bisturi elétrico, que ele já faz essa parte de hemostasia, vai dividindo os tecidos e ele vai queimando para que não haja o sangramento, tá? Então, o segundo tempo é chamado de hemostasia, que é o controle do sangramento. Controle do sangramento durante a cirurgia. Pode ser feita de forma temporária, durante a cirurgia, conforme vai fazendo a cirurgia, o médico vai fazendo, né, essa hemostasia nos vasos de forma temporária, ou ele pode fazer também uma deliberação definitiva, obstruir um vaso sanguíneo, tá? Porque aí ele não vai unir esse vaso de novo, então se torna definitivo. Claro que o médico tem que levar em conta, né, se não é um vaso que vai, né, prejudicar os tecidos ali do local. O terceiro tempo, né, depois que faz a diérese, que é o corte, a hemostasia, que é a contenção, o controle desse sangramento, o terceiro tempo é a exerese, tá? Que é a remoção da estrutura ou do tecido do corpo, que está ali, né, que é o objetivo da realização da cirurgia. A exerese é a cirurgia propriamente dita, tá? Então, você vai fazer a remoção de um tecido, né, no caso, uma biópsia para o diagnóstico, controle ou a resolução de um problema, tá? Então, posso dar exemplo para vocês aqui, para a gente continuar, na apendicectomia. A diérese vai ser o corte, hemostasia é quando o médico vai conter esse sangramento, e a exerese é a remoção do apêndice, tá? Que vai resolver o problema. No caso, uma cirurgia curativa, como a gente viu na aula. E, por último, o quarto tempo é a síntese, tá? A síntese é a etapa final da cirurgia, onde os tecidos são unidos para promover a cicatrização. Então, aqui é a união dos tecidos novamente, tá? O quarto tempo é a síntese, que é o ato de unir os tecidos novamente, por meio de agulhas e o porta-agulhas e o fio. A síntese é o último, né? Por meio da união dos tecidos novamente, né? O médico vai utilizar agulhas, porta-agulhas e fios, né? E vai dar os pontos na cirurgia, tá?
Então, esses são os 4 tempos cirúrgicos. Primeiro, diérese. Segundo, tempo, que é a hemostasia. O terceiro tempo, exerese. E o quarto tempo é a síntese, tá? Então, é necessário que a gente saiba esses tempos cirúrgicos. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Sim? Estão conseguindo entender? Alguém dá um feedback. Então, vocês querem que continue? Já deu 40 minutos. A gente pode continuar e falar sobre os cuidados no pré-operatório, tá? A gente viu na outra aula quais eram as divisões, tá? Dividido em pré-operatório, né? O pós-operatório e o transoperatório, tá? Então, a gente viu essas divisões nas outras aulas. E agora, a gente vai ver quais são os cuidados em cada período, tá? Em cada período. Período pré-operatório, quais são os cuidados que a enfermagem vai ter com o paciente, no trans e no pós, tá? Então, o objetivo agora, a partir de agora, que vocês conheceram, né, essa parte mais básica dos tempos cirúrgicos, das classificações e dos períodos, a gente vai vir agora falando sobre cada cuidado, né, nos períodos operatórios que a enfermagem vai ter como paciente, tá? Então, vamos começar aqui. Tá, para terminar aqui. Em resumo, né, os diferentes tempos cirúrgicos são partes integrantes do procedimento cirúrgico em si, tá? Que vão desempenhar papéis específicos na realização da intervenção cirúrgica bem-sucedida. Então, é necessário que a gente saiba quais são esses tempos, né? Porque o técnico de enfermagem, por exemplo, quando o médico precisar fazer hemostasia, né, durante uma cirurgia, ele pode falar para você ligar o bisturi. Então, você vai ter que saber o que é esse tempo cirúrgico, tá? Então, e o que ele precisa no momento da hemostasia. Tá? Então, é importante que saiba, que o técnico saiba disso, tá? Desde o início, né, da incisão, até o fechamento da incisão. Cada etapa é realizada com precisão e cuidado para garantir a segurança e o bem-estar do paciente, além de promover uma boa recuperação adequada e uma cicatrização sem complicações, tá? Então, agora, né, voltando, agora que a gente já viu essa parte dos conceitos básicos da cirurgia, a gente vai ver quais são os cuidados, né, dos pacientes no pré-operatório, tá? Vamos ver aqui se vocês estão acompanhando, só eu estou falando. O que é o pré-operatório? Quero que alguém me fale aí. A gente viu na outra aula. Pessoal? Vai ter solicitação de exames para ver como o paciente está. Isso mesmo, tá? O pré-operatório é a partir do momento, né, que o médico ele tem ali a solicitação, né, que ele tem o diagnóstico do paciente que vai precisar de uma cirurgia. Então, a partir desse momento, né, que é definido que vai fazer a cirurgia, o paciente ele já está no pré-operatório, tá? Então, é dividido em dois tempos, tá? Que é o imediato, o mediato e o imediato, tá? Só para a gente relembrar da outra aula. O imediato é a partir da indicação da cirurgia até o dia anterior da mesma. Então, antes de 24 horas aqui, vai iniciar o período imediato, tá? Antes de 24 horas da realização da cirurgia. É o imediato. Todo o período antes, né,
da indicação até essas 24 horas é o imediato. Então, a gente vai ver cuidados específicos nesses períodos que a enfermagem vai ter, né, que desempenhar, tá? Cuidados com o paciente no pré-operatório. O pré-operatório constitui como um conjunto de ações que antecedem a realização do processo cirúrgico, tá? Lembram do período transoperatório, que é o processo de cirurgia, tá? O que vem antes é o pré-operatório. De suma importância, que se bem executado, pode garantir um bom andamento da cirurgia e recuperação do paciente após o procedimento, tá? Então, quando você realiza um pré-operatório bem feito, você tem uma melhor chance de recuperação do paciente e também, né, reduz os riscos de, durante uma cirurgia, vir a acontecer um evento adverso. Exemplo, nesse período aqui, no pré-operatório, a gente vai ver que é importante a gente verificar se o paciente possui algum tipo de alergia, né, alergia a algum medicamento, né? Porque durante a cirurgia, né, o paciente inconsciente, na maca, você não vai conseguir, às vezes, perguntar para ele se ele tem alergia a tal medicamento. Tudo isso, todo esse levantamento tem que ser feito no pré-operatório, tá? O pré-operatório possui como objetivos principais otimizar o estado geral do paciente, tá? Identificar, né, nesse período pré-operatório, identificar e classificar os possíveis riscos cirúrgicos, tá? De modo que seja possível estabelecer medidas profiláticas para que esses riscos diminuam ou sejam minimizados o máximo possível, tá? Então, o objetivo é reduzir esses riscos, tá? Antes da cirurgia, é de extrema importância a conversa entre a equipe médica e o paciente, tá? Durante esse momento, é dever dos profissionais de saúde orientar o paciente sobre todo o procedimento. Então, aqui entra a enfermagem também, tá? Orientando esse paciente como vai ser feito, né, a cirurgia, porque muitas vezes também o paciente, né, quando a gente fala de cirurgia, o paciente ele fica muito ansioso, né? Então, vem a enfermagem orientando o paciente, até mesmo acalmando o paciente quanto, né, à cirurgia, tá? Então, quanto mais próxima a enfermagem estiver desse paciente, melhor, né, vai ser ali a cirurgia, tá? Ele vai se sentir mais calmo, mais tranquilo, tá? O que será realizado e a maneira como será executado. Então, aqui também é feito um planejamento, tá? Uma vez que o paciente compreende o seu processo, saúde e doença, entendendo a necessidade, porque aí o paciente precisa entender também a necessidade de realizar aquela cirurgia, e os benefícios que a cirurgia irá trazer para a sua vida, a relação entre a equipe de saúde com o paciente e seus familiares fica mais fluida. E os resultados possuem a tendência de serem mais positivos, tá? Qual que é o objetivo da avaliação pré-operatória, tá? No pré-operatória, o objetivo, gente, é conhecer o paciente. Se o paciente tem alguma comorbidade, se o paciente é diabético, se o paciente é hipertenso, se o paciente tem alguma alergia, tá? O pré-operatório, ele serve para isso, para conhecer o paciente, identificar possíveis riscos cirúrgicos, tá? Alguma comorbidade, por exemplo, no pré-operatório, a gente tem alguns exames que a gente solicita para esse paciente. Então, a partir desses exames, né, a gente vai ver se esse paciente também tem um risco cardiológico, de durante o momento da cirurgia ter uma parada cardíaca. Então, tudo isso vai ser avaliado no pré-operatório, tá? O objetivo da avaliação pré-operatória é identificar comorbidades
que possam interferir de maneira negativa na realização do procedimento cirúrgico, tá? Então, podem ser essas comorbidades? Diabetes, hipertensão, tá? Essa avaliação é orientada de maneira individualizada para cada paciente. Então, cada paciente, né, vai ter, né, uma maneira de lidar com ele, tá? Para fazer essa avaliação, tá? A partir dos achados da história clínica, daquilo que você vai levantar sobre a história do paciente, você vai fazer também, né? O médico realiza um exame físico, dados epidemiológicos também podem ser utilizados. Pode ser realizada a investigação equivalente às necessidades do paciente. Existem diferentes questionários e classificações que podem ser aplicados com o intuito de identificar e estratificar possíveis riscos de cirurgia. Então, aqui são questionários que o médico, né, ou o enfermeiro realiza, né, nessa parte pré-operatória para conhecer esse paciente, se ele tem comorbidade, sua história clínica, tá? O exame físico também é realizado. E aí, tem alguns exames que são feitos nessa fase pré-operatória, tá? Os exames complementares vão ser solicitados de acordo com a individualidade do paciente, tá? Os exames, eles podem ser solicitados também de acordo com a cirurgia que esse paciente vai fazer, tá? Então, ele pode ser feito de acordo com a individualidade de cada paciente, como idade, sexo, comorbidades e também de acordo com a cirurgia que vai ser realizada. Contudo, existem alguns exames que podem ser realizados com maior frequência, para saber que são capazes de fornecer informações gerais sobre o paciente. Exemplos de exames, né, que são solicitados, né, mais comumente, o hemograma completo, ureia, creatina, sódio, potássio, glicemia em jejum, coagulograma, radiografia de tórax e eletrocardiograma. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Para que ele solicita, né? Quais são os exames, né? Aqui ele vai falar, o hemograma completo, são exames de sangue que são solicitados para esse paciente, tá? Para saber, para que solicita o hemograma? Para saber se esse paciente já não tem uma infecção, um processo infeccioso. Porque se ele tem, né, esse processo infeccioso, muitas vezes você vai ter que tratar ele primeiro para depois realizar uma cirurgia, né? Por exemplo, você pode fazer um exame, um hemograma, descobrir que esse paciente está com infecção urinária e ele vai fazer uma cirurgia cardiológica no coração. Então, é interessante primeiro tratar a infecção urinária para depois fazer a cirurgia, tá? Então, são solicitados hemogramas. Coagulograma, para que serve o coagulograma? Para fazer uma avaliação da coagulação, tá? Porque dependendo da cirurgia que o paciente for fazer, ele pode sangrar muito durante a cirurgia, tá? Vou dar um exemplo para vocês. A histerectomia, tá? A histerectomia é a retirada do útero. Quando você vai fazer uma histerectomia, o risco é tão grande, né, da mulher ter um sangramento que a gente só faz a cirurgia de histerectomia se a gente tiver 2 bolsas de sangue no local, tá? Então, é um procedimento que é tomado para a segurança da paciente, porque a paciente pode vir a sangrar muito. Então, é feito, né, é importante fazer o coagulograma, né, que vai avaliar o processo de coagulação. Glicemia. O paciente ele pode ser diabético, tá? Então, é necessário fazer essa glicemia, porque às vezes também o paciente ele pode estar com a diabetes descompensada, então aí vai ter que tratar isso primeiro para depois fazer a cirurgia, tá? Ureia e creatinina, para saber como que está a função renal desse paciente, eletrólitos e teste da função hepática,
tá? Um outro exame que pode ser feito, solicitado, é o eletrocardiograma, que vai avaliar a atividade elétrica do coração e vai ajudar a identificar problemas cardíacos como arritmias, tá? Então, aqui, dependendo, né, se o paciente vai fazer o eletrocardiograma, e aí o médico vai avaliar esse eletro, tá? Se é possível ou não fazer a cirurgia, né? Então, por isso que esses exames são importantes, né, no processo, no pré-operatório, para ver como está a condição de saúde desse paciente. Radiografia de tórax, para revelar problemas pulmonares ou cardíacos, tá? Aqui no eletro, você também revela esses problemas cardíacos, tá? Exames de imagem, conforme a necessidade, podem ser solicitados, como ultrassonografias, tomografias ou ressonâncias magnéticas, para avaliar órgãos específicos. Então, o médico também pode solicitar, né, uma tomografia, uma ultrassonografia, antes, né, pode fazer parte desses exames que são solicitados no pré-operatório. E também avaliação cardiológica. Em alguns casos, o médico vai solicitar também, né, que o paciente ele passe primeiro com cardiologistas, né, incluindo testes de esforços e ecocardiogramas, tá? Importante, a solicitação de exames do pré-operatório deve ser individualizada, levando em consideração o histórico de saúde do paciente, o tipo de cirurgia e os resultados dos exames, do exame físico. Exames de rotinas desnecessários podem aumentar o custo e a ansiedade. Então, o médico, ele vai avaliar, né, o paciente e vai solicitar os exames aos quais ele acha necessário para aquela cirurgia, tá? É recomendado que você não faça exames desnecessários, porque quanto mais exames, né, o paciente fazer, pode aumentar essa ansiedade do paciente, tá? Então, esses são alguns exames solicitados. Para que eles são realizados, tá? Esses exames, né, no pré-operatório. Primeiro, permite identificar riscos, identificação de riscos, permitem detectar as condições médicas pré-existentes que podem complicar a cirurgia ou a recuperação, como doenças cardíacas, pulmonares, diabetes, problemas de coagulação, entre outros, tá? Você consegue fazer a avaliação com aptidão para a cirurgia, ajudar a determinar se o paciente está em condições adequadas para suportar o processo de anestesia. Vou trazer para vocês na outra aula os tipos de anestesia também, que o paciente, né, no processo cirúrgico pode ser submetido, tá? A gente tem anestesia geral, anestesia local, a epidural, tá? Então, vou trazer para vocês na outra aula. Vão ajudar também, né, na realização do planejamento da anestesia, fornecer informações importantes para o anestesista, escolher a melhor técnica de anestesia mais segura e adequada para o paciente, tá? Vai possibilitar também, né, a adaptação do tratamento, possibilitam a realização de ajustes no tratamento pré-operatório, como o controle de doenças crônicas ou a suspensão de medicamentos. A gente vai ver que alguns medicamentos podem ser suspensos no período pré-operatório, antes de iniciar a cirurgia, tá? Então, quando a gente faz esses exames, né, faz essa avaliação
do paciente nesse período vai possibilitar fazer o controle de algumas doenças, né? Por exemplo, hipertensão, diabetes, tá? Fazer o controle dessas doenças, né? Para que o paciente seja submetido à operação, tá? E redução de complicações. Ao identificar e tratar os problemas precocemente, os exames pré-operatórios podem ajudar a reduzir complicações durante ou após a cirurgia, tá? Então, por exemplo para vocês. O paciente, ele não fez ali os exames de risco cardiológico. E aí, durante uma cirurgia, ele apresenta uma parada, tá? Então, se tivesse feito esses exames, né, poderia ser evitado ou reduzir o risco de uma complicação durante a cirurgia. Pessoal, vamos deixar o resto para a próxima aula. A nossa aula vai ser quinta-feira, dia 3. Vocês conseguiram compreender até agora, tá? Como que funciona esse processo? Sim? Tá tranquilo? Eu não sei que dia vai ser a próxima atividade. Deixa eu dar uma olhada aqui. A nossa próxima atividade vai ser disponibilizada dia 4, tá? Sexta-feira, depois da aula, tá? Então, fiquem tranquilos. Não esqueçam de fazer a atividade 2, e aí na próxima aula a gente corrige ela. Bora. Clesiane? Oi, professora, apertei sem querer, tá? Tá bom, sem problemas. Pessoal, boa noite, tá? Até a próxima aula. E a gente continua essa parte aqui, tá? Dos cuidados no pré. Boa noite. Boa noite.